Quando o dinheiro serve o altar, esse dinheiro ajuda a reconstrução de uma sociedade, ajuda a estabelecer o reino aqui na terra. Indiretamente ele se torna santo. Mas quando o altar serve ao dinheiro, tudo isso se torna profano. As intenções são mascaradas, os desejos ocultos se tornam claros. Nós devemos prestar muita atenção quanto a esse que foi chamado Deus em nossas vidas. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que não se pode servir a dois senhores, quanto mais dentro de um lugar onde visa a reunião do seu povo. Que nós possamos ter consciência acerca disso também. É um assunto que é tratado com muita seriedade dentro das confissões e não deve ser feito de maneira diferente por nenhuma geração. Mesmo porque dinheiro sempre foi a moeda que movimentou o mundo, mas o que movimenta a vida é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito de Deus habita em nós, o restante também é santificado, inclusive as nossas finanças. Que nós possamos ter consciência acerca disso, que hoje possamos tratar deste assunto que é tão fundamental também para a nossa existência e para a manifestação da glória de Deus. Estamos hoje em mais uma live, a live de número 349. Vamos abordar o artigo de número 28 da Confissão de Fé belga, helvética, a segunda Confissão de Fé helvética. E depois nós vamos tratar sobre o livro de número 16, número 1666, o livro de Neemias. Vamos então ao que interessa. Deus os abençoe, Deus nos guarde, Deus nos direcione. Menciona da seguinte forma: dos bens da igreja. Os bens da igreja e seu justo uso. A igreja de Cristo conta com recursos provindos da generosidade de príncipes e da liberdade dos fiéis, que doaram seus bens à igreja. Isso já demonstra a razão da onde vêm os recursos. Os recursos partem do pressuposto de uma generosidade. Então, tudo isso faz parte da igreja do Senhor e deve ser usado para a honra e glória do nome dele. Já fala aqui da onde provém todos esses recursos. Continua dizendo: necessita a igreja de tais recursos, e desde os tempos antigos tem-nos tido para a manutenção de tudo que lhe é necessário. Ora, o verdadeiro uso dos bens da igreja era outrora, e ainda o é o de manter o ensino nas escolas e das reuniões religiosas, bem como o culto, ritos, ofícios sagrados, manter os mestres, discípulos, ministros, juntamente com outras coisas necessárias, e especialmente ajudar a alimentar os pobres. Muito interessante tudo isso, né? A maneira que foi utilizada no passado é a mesma de hoje. Qualquer ajuntamento vai passar por este processo. Qualquer ajuntamento. Lembre-se que a Igreja Cristã Protestante Confronto começou há 10 anos atrás com um movimento, uma simples reunião de amigos chamada células para que pudéssemos propagar a palavra de Deus. Lembre-se que aquele lugar ele demandava custo, mas o custo era suportado, no caso, por mim só. Então, eles não tinham repassado a eles esse custo. Por quê? Era dentro da minha academia e eu pagava o aluguel de maneira integral e nunca cobramos nenhum centavo e nem pedíamos qualquer oferta. Mas, devido às reuniões serem contínuas, começamos a trazer alguns alimentos para que as pessoas que estivessem ali pudessem ter esse tempo de comunhão. E, naturalmente, as pessoas começaram a levar cada um alimento, isso daí já começava a gerar comunhão. Mas imagine que esses alimentos também são providos de recurso. Então, de certa forma, toda essa organização da igreja física sempre envolveu dinheiro. E mesmo se ela não for uma igreja física, ela vai envolver dinheiro.
porque se reunirem e começarem a comer, se forem fazer alguma coisa juntos, vai demandar dinheiro. Claro que tudo isso deve ser feito com muito cuidado, mesmo porque nós sabemos como funciona a ganância humana e como funciona também essa mente do ser humano, onde Deus muitas vezes é chamado de dinheiro. Então, preste muita atenção quanto a essas questões. Ele deixa de maneira muito clara aqui que os bens da igreja não se tratam de objetos físicos, mas sim da essência daquilo que o dinheiro tem sido utilizado, dos recursos. Você vai ver que a igreja sempre foi a precursora da sociedade, a mola que movia a sociedade. As primeiras escolas partiram de pressupostos completamente cristãos. O ensino é, é uma característica daqueles que fazem parte da visão cristã, principalmente da protestante. Você vai ver que as grandes universidades foram implantadas por protestantes, por pessoas que viveram a fé protestante, que partiram do pressuposto da imagem de Deus refletida em toda a sociedade, vendo que Deus derrama capacidade sobre as pessoas e nós devemos utilizar esses dons e talentos para a honra e glória do nome dele. Então ele menciona aqui que tudo isso era provido mediante a generosidade do corpo de Cristo. Então, além de manter essas reuniões, eles também proviam os recursos para a manutenção do culto, a manutenção de todas as necessidades. Imagina que você chega numa igreja, tudo tem custo. Se você não ajuda, alguma pessoa faz. Alguma pessoa faz. Você vai ver dentro da comunidade, ali vai precisar de material de limpeza, papel higiênico, de papel toalha para limpar a mão. Vai precisar de uma série de coisas. Tem luz, tem, tem a manutenção do imóvel. Tudo isso envolve recurso. Então, nós temos que ter essa consciência e, claro, que a questão da oferta parte do pressuposto de Deus agindo dentro do coração do ser humano para que ele possa fazê-lo de tal forma. Observe que aqui eles não abordam, tratando dos bens da igreja, como oriundos meramente de uma oferta obrigacional. A oferta nunca foi obrigatória. A oferta se trata de um pressuposto de generosidade. Contudo, pensa que se você vive ali dentro, naturalmente você se torna obrigado a ofertar, mas essa obrigação não parte de um pressuposto onde se você não o faz, você é condenado. Essa obrigação parte de um princípio espiritual, de exercer a generosidade. Não se trata de você estar preso a uma porcentagem, mesmo porque aqueles que são ditados, guiados também por porcentagem, também o fazem de maneira talvez equivocada. Tanto aquele que não o faz de maneira proporcional a um valor, ele faz também pelas suas próprias razões. No final das contas, o homem sempre vai manipular todas essas questões. Lembre-se que no Antigo Testamento imperava um padrão dizimal, onde em determinadas épocas, em determinados períodos, era necessário ofertar o dízimo. E o dízimo ali se retratava de alimentos. As pessoas às vezes equivocadamente acham que eles ofertavam alimentos porque não existia dinheiro. Não é uma realidade. Se você for ver historicamente, já existia o dinheiro também, mas ali era justamente para a manutenção do templo, para a manutenção do povo, para a manutenção dos ministros e dos sacerdotes, onde eles se alimentavam daquilo. Lembre-se que ocorreu as divisões das tribos, cada um foi destinado a uma terra, e eles também tinham a obrigação de prover o sustento para os ministros. Hoje nós não vivemos dessa forma, é necessário naturalmente a oferta em espécie. O padrão dizimal ele não é obrigatório, porque era uma lei cerimonial. No entanto, é utilizado como um referencial para que você não seja conduzido pela sua ganância e para que você também não seja conduzido pelos seus próprios sentimentos. Então, no final das contas, você tem liberdade para ofertar o valor que você julgar necessário, mas por vezes nós ofertamos apenas aquilo que nos sobra. Se sobrar muito pouco, nós ofertaremos muito pouco. Mas a partir do momento que você tem consciência do que ocorre com
com esse valor, de você ver vidas ali sendo transformadas, de você ver a igreja avançando, você entende as razões de assim o fazer. Naturalmente, você vai ter como mais necessário e útil as suas próprias necessidades do que da igreja. Então, é importante você estabelecer um valor para que você possa não ser conduzido mais pelas suas necessidades, e sim sabendo que a generosidade é fruto do Espírito, do qual ele opera em nós, de maneira que o reino dele seja provido e sustentado e mantido. É muito difícil essa realidade. Claro, eu estou falando diante da realidade do qual nós vivemos. Nós somos uma igreja muito pequena, por vezes as ofertas não são suficientes, e graças a Deus ela sim, ainda a igreja sim o mantém, porque também, de certa forma, os recursos também nossos também servem para a manutenção da igreja. Nós não recebemos nada na igreja. Eu, minha esposa, ninguém que está ali dentro da igreja recebe qualquer tipo de contraprestação. Nós estamos ali fazendo algo para a glória de Deus. Nós não questionamos também essa questão de pessoas receberem ou não. Aí é uma questão muito particular e depende do contexto de cada sociedade, cada comunidade que é formada. Todas essas questões devem ser feitas com transparência. Nós sempre falamos ali, todos aqueles que quiserem ter acesso, poderão ter, acerca de onde vão os recursos. Nosso recurso mal paga o aluguel. Então, é algo já discrepante de uma realidade que nós vivemos. Nós somos uma comunidade ainda em formação, mas almejamos também possuir recursos para pelo menos ter uma questão de planejamento e poder também ajudar outras pessoas. Como já ajudamos com muito escasso recurso, ainda assim, nós tentamos ajudar outros ministérios, tentamos ajudar da maneira como nós podemos, ajudar as famílias que ali porventura estiverem em determinadas situações onde necessitam assim também de auxílio. Então, sempre foi feito dessa forma dentro da igreja. Lembre-se que quando a igreja foi instituída, essa comunhão deles partia de um pressuposto de generosidade e não uma obrigação. Algumas pessoas confundem muito o cristianismo com o comunismo, o que são coisas completamente antagônicas, porque ainda assim Deus nos ordena que aquele que não trabalha também não coma, que o homem deveria comer do fruto do seu trabalho, do seu suor. Então, parte de um pressuposto que o homem também deve ser provedor, deve ser um ser ativo, do qual irá gerar recursos para que abundem na sua vida e na vida do próximo. Então, ele trata aqui de maneira acerca dos bens da igreja. Ele não aborda essa questão das ofertas de maneira um pouco mais clara, e como estou dizendo aqui, mas estou falando isso justamente pelo conceito que nós vivemos igrejas hoje onde vocês veem milhares de escândalos, e infelizmente isso daí é muito comum, embora não seja o normal vem de norma, não deveria ser assim, mas o homem é corrompido, o homem é fruto do pecado, o homem está ali onde estiver o homem, pode haver erros, mas que nós possamos lutar pelo acerto, que nós possamos fazer tudo da melhor maneira para a honra e glória de Deus. Não existe a possibilidade de tentarmos negociar quanto a isso. Então nós pedimos sempre para que Deus nos direcione e também capacite cada um dos seus membros para compreenderem do que se trata os bens da igreja e como é destinado esse seu uso. Continua dizendo, a administração. Além disso, homens sábios e tementes a Deus, destacados na administração dos negócios, devem ser escolhidos para administrar legitimamente os bens da igreja. Mau uso dos bens da igreja. Mas se por uma calamidade ou por causa da ousadia, a ignorância ou a avareza de alguns, os bens da igreja forem malbaratados, eu nunca tinha escutado essa palavra até ler aqui também, tá? E está atrelado àquilo que o sentido da frase mesmo diz. Se fossem maltratados, tratados com desdém, ou seja, até desprezados, devem ser restaurados para o uso sagrado por homens fiéis e sábios. Pois não se pode ser conivente
com abuso, o que seria o maior sacrilégio. Portanto, ensinamos que as escolas e as instituições que se tenham corrompido na doutrina, no culto e na moral devem ser reformadas, e que o serviço aos pobres deve ser organizado de uma forma responsável, prudentes e de boa fé. Ou seja, aqui ele já trata também de maneira bem direta quanto à manutenção daquilo que talvez esteja equivocado e errado. Pense que nós temos a responsabilidade. Se você, por exemplo, oferta e você vê que talvez esses recursos não sejam destinados de maneira coerente, você tem todo o direito de conversar com os pastores a respeito disso, com os administradores, acerca de como tem sido utilizado os recursos, para que sempre haja essa supervisão. Lembre-se que a igreja não pertence a determinada pessoa, ela pertence a um povo. Então, é um uso de bem comum do povo. Embora tenha organização, embora tenha uma série de questões, hoje se tornou completamente diferente do que no passado. Claro que tudo isso deve ser feito com ordem e decência, e aquelas pessoas com as devidas capacidades, que também parte do pressuposto que Deus os capacitou. Nós vemos ali que ao longo da história Deus sempre capacita pessoas, seja para ofertar, seja para executar as construções ou manutenções do templo, sempre Deus assim o fez. Se você for ver dentro do Pentateuco, você vai ver Deus derramando capacidade sobre artistas para que eles pudessem esculpir determinadas obras para a construção de determinadas coisas, dentre eles um bem que é bem marcante, é Bezalel. Depois pesquisem sobre Bezalel e vocês vão ver Deus derramando sobre ele. Você vai ver também Deus tirando o povo, o povo do Egito, tirando o povo do Egito, de maneira que tirou esse povo do Egito e fez com que o povo do Egito ainda ofertasse na vida deles. Eles saíram com argolas de ouros, com brincos de ouros, de forma que depois esse mesmo ouro foi utilizado para a construção do templo. É maravilhoso porque a mesma construção que é feita com os recursos, não que aquelas pessoas de fato conquistaram, mas que Deus os concedeu. Até mesmo o dinheiro, um recurso provido da aparente conquista nossa, provém de Deus, nos sustentando, pois Ele que nos capacita para termos determinadas habilidades, Ele que nos move, abre as portas necessárias para que tudo isso seja usado para a honra e glória dele. Então, que sejamos bons mordomos, bons administradores. Um dos princípios norteadores acerca dos recursos financeiros se trata da mordomia, porque no final das contas nós de nada somos donos. Tudo pertence ao Senhor, tudo é uma grande dádiva. Você não é dono de nada, eu não sou dono de nada, tudo pertence ao Senhor e que seja usado para a honra e glória do nome dele. Observe um fato bem interessante, estava conversando até ontem com meu irmão acerca disso. É uma curiosidade que muda a forma de você enxergar até a realidade espiritual das coisas. Pensa que a palavra ter não existe no hebraico. A palavra ter não existe. Isso é muito chocante. Quando eu fiquei sabendo, eu ouvi essa história assim, eu fiquei bem pensativo e reflexivo. Porque no final das contas nós conjugamos muito esse verbo. Ter, eu tenho. Eu tenho. Nós não entendemos que nada pertence a nós. A palavra ter, ela é utilizada não é utilizada porque ela não tem, e a ideia dela é completamente distinta dentro da construção desse idioma. Imagina que há um carro para mim, há uma casa para mim. Existe uma casa para mim, não que eu a tenha. Olha que interessante. Eu não tenho um filho, há um filho para mim, porque esse filho pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. No final, tudo que nós possuímos aqui se trata de uma grande dádiva. No viemos, no voltaremos, nada nos pertence. Tudo temporariamente está sob o nosso cuidado e que seja utilizado para a honra e glória de Deus. Que nós possamos compreender que essa generosidade parte de um pressuposto
de uma adoração em ação. Que Deus te mova nesse quesito, que você possa compreender acerca dessa verdade. Não se esquecendo que quando o altar ele confia simplesmente nas riquezas, ou serve a riqueza, você vai ver um altar completamente corrompido. Da mesma forma que quando os recursos servem o altar, ele prospera, ele se torna santo. Que seja conduzido por Deus toda adoração, que ele não permita que a gente se corrompa, que ele trabalhe no nosso coração o sentido verdadeiro das ofertas e da maneira como deve ser conduzido. Que Deus seja glorificado por intermédio disso. Continuemos acerca dos nossos objetivos diários. Hoje ainda temos que falar sobre o livro de número 66, o livro de Neemias. O livro de Neemias, onde vai abordar o livro de Neemias, que lembra, dentro da Bíblia hebraica, faz parte também do livro de Esdras. É um livro unificado. No entanto, esse cronologicamente seria o último livro das Sagradas Escrituras, o último relato cronológico onde estava ali era do Antigo Testamento. Entendendo dessa forma a Bíblia já de maneira global, vocês partiram pelo menos superficialmente, de maneira integral, nessa parte cronológica do Velho Testamento. De Gênesis a Neemias, ali seria esse período onde aborda todas as histórias que tenham conteúdos relevantes. Lembre-se que muitas coisas aconteceram, mas aprove Deus deixar somente essas registradas. Nós estamos falando de um período de tempo aqui. Se esse livro é aproximadamente de 445 a.C., pensa que tem de história, e eu ter aproximadamente 4.000 anos, tem relatos aproximadamente mais ou menos disso, de 4.000 anos de história resumidos em 16 livros. Óbvio que isso daí seria impossível de maneira completamente detalhada, então são os principais pontos, os necessários para que sejamos edificados conforme aprove ao Senhor nos preservar. Talvez você olhe e fale assim, não, mas depois tem o livro de Esther. Lembre-se que o livro de Esther está no período intermediário, onde você vai olhar ela agindo de maneira completamente intermediária esses livros. Então, temporalmente, não se trata do último livro. É muito interessante saber essa questão cronológica. Eu tenho falado muito para vocês, porque para mim foi um grande divisor de águas quando eu comecei a compreender as coisas de maneira cronológica. Da mesma forma que na sua vida você separa a sua vida por tempos. Se você olhar as coisas mediante essa questão temporal, tudo fica mais fácil de você enxergar e você consegue, de certa forma, ter uma divisão organizada, também ser direcionada de maneira muito mais objetiva a cada um dos fatos. Os principais personagens nesse livro é Neemias, por óbvio, o governador, Esdras, que é sacerdote e escribas, e Artaxerxes, que é o rei da Pérsia. Vai retratar o retorno de mais judeus ao cativeiro da Babilônia e a reconstrução do muro de Jerusalém. É uma reconstrução física e espiritual, de forma que você poderia separar já esses capítulos de Neemias dessa forma. Do 1 ao 7 você vai separar a reconstrução física, e depois do 8 ao 13 a renovação espiritual. Quando você for ler, leia com essa mentalidade, você vai ver o assunto do qual está sendo tratado. Isso será pertinente também e útil para que você consiga enxergar o objetivo desses livros. Esses livros, ele narra estes, né, porque são dois, Esdras e Neemias, mas ele mostra essa reconstrução, essa verdadeira restauração que parte desse movimento inicial de Deus de restaurar. Lembre-se que não saiu do homem o desejo
vamos reconstruir agora Jerusalém. Parte sempre de Deus movendo o coração daqueles homens para que a sua obra seja feita. Primeiro ele usa um rei que era gentil para que pudesse subjugar ali a Babilônia e pudesse libertar um povo, e depois ele usa esses homens, os capacitando, derramando sobre ele habilidades para que eles pudessem glorificar o nome de Deus. Então lembre-se que Deus é sempre essa mola propulsora. Ele é o motor que move o mundo. Que você possa compreender dessa forma, sabendo que tudo provém dele, que deve ser usado para a honra e glória dele. Talvez você fale, mas como que eu vou saber então que Deus tem me movido? Como que eu vou ter essa convicção? Leia as Sagradas Escrituras e cada vez mais isso vai ficar nítido para você. Como isso se torna nítido? Vamos pegar um exemplo. Você provavelmente conhece mais do que a parcela comum da sociedade sobre determinado assunto. Você conhece mais de coisas, de uma série de coisas do que eu, por exemplo. Para você, algumas coisas vão ser muito mais claras. Para mim, referente a esses mesmos assuntos, vão ser muito mais difíceis. Vamos materializar isso. Por exemplo, a Mari. A Mari aqui é professora. Ela é professora, ela atua com pessoas com especiais, então ela tem muito tato para isso. Ela vai ver determinadas atitudes e ela já fala assim, oh, calma aí, isso daí é correspondente a uma patologia, e ela já sabe. Eu, por não ter essa convivência, eu tenho uma filha especial, mas eu não conheço tanto de pessoas especiais conforme ela. Então, determinados assuntos, determinadas características de uma pessoa, ela naturalmente, por ter estudado, ela vai olhar e vai identificar. Eu vou demorar muito mais tempo para fazer essa identificação. Então, naturalmente, o conhecimento que eu tive me possibilitou isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que obter conhecimento acerca das Sagradas Escrituras para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entender a vontade de Deus parte do pressuposto de conhecer cada vez mais Deus. Conhecendo cada vez mais Deus, eu me conhecerei cada vez melhor. E me conhecendo cada vez melhor, eu também eu conhecerei cada vez mais Deus de maneira abrangente. Então é um ciclo. É um ciclo. É um ciclo constante, conhecendo mais Deus, me conhecendo melhor e conhecendo cada vez mais Deus, de maneira que isso redunde num eterno movimento onde Deus será glorificado. As pessoas tendem a espiritualizar algumas coisas. Antigamente, ainda estava na construção da palavra. Deus ordenava de maneira muito clara. Ele falava àquele povo. Lembra que em Samuel, quando Deus fala com Samuel, Samuel, daí ele vai e pergunta para Eli, fala assim, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você me chamou, Senhor? Ele fala assim, não te chamei. Depois ele vai mais uma vez. Samuel, daí ele olha e fala assim, mas o que está acontecendo? Ele vai lá para ele, me chamou, Senhor. Daí Samuel nota que ele estava ouvindo a voz de Deus. E a Bíblia ainda deixa muito claro que naquele tempo não era comum Deus falar. Deixa muito claro isso. Imagina que naquele tempo já não era comum e hoje qualquer maluco sai aí falando que ouviu a voz de Deus. Os grandes deslizes estão justamente nessas vozes que dizem ouvir. Nessas vozes que dizem ouvir. Eu cansei de ouvir pessoas falaram que ouviram Deus, mas as suas vidas não correspondem nada com Deus. Fala que Deus falou para elas determinadas coisas e elas mesmas não fazem aquilo que Deus determinou. Então, é uma loucura, tá? É uma loucura você parar para pensar nisso. A pessoa diz que ouviu a voz de Deus e não faz aquilo que Deus disse. Imagina que muitas vezes parte mais dessas nossas questões sensitivas, mas que estão também corrompidas e buscam sentir aquilo que eu desejaria. Lembre-se que normalmente a voz de Deus que nós escutamos estão mais atreladas àquilo que nós gostamos de fazer. Eu gosto de citar muito um exemplo. Pensa num exemplo de que você todos os dias tem uma voz na sua mente.
ainda que não seja uma voz audível, coloque aí como um firme pensamento. Você escuta uma voz, acorda, deu o horário, levanta, não tem mais por que ficar dormindo, acabou, levanta. Tem outra voz que fala assim, não, fica aí nesse lugar quentinho. Hoje você pode dormir 10 minutos a mais, não vai te custar nada. E outra voz, como 5 minutos, que diferença vai fazer? Você quer ficar 5 minutos, depois você vai perder o horário, depois você vai ficar reclamando. E tem uma voz que vai falar assim, fica tranquilo, porque você tem muita disciplina. Na hora que tocar o despertador, você levantará da segunda vez. Não tem problema, fica aí. Qual voz que parece ser a voz de Deus? Naturalmente, é aquela voz que aparenta ser muito doce. Essa voz, não, fica aí, tranquilo. E a voz que nós temos escutado constantemente. Constantemente. A voz de Deus normalmente contraria os nossos pensamentos, contraria os nossos desejos. A voz de Deus não é tão doce quanto a gente imagina. Da mesma forma, se você colocar isso daí para uma questão de saúde, que eu gosto, vocês sabem que eu sou educador físico também, então eu gosto muito de usar essas metáforas para que as pessoas possam ter uma reflexão profunda quanto a isso. As pessoas chegam e falam assim, não precisa treinar não, fica tranquilo, você não precisa. Olha aí, seu corpo já está bom, seu corpo se movimenta, talvez você não esteja num físico bom, mas você trabalha, você faz isso, você é mãe, pode comer desse jeito, o que que tem? É só uma vez. As pessoas se drogam, as pessoas fazem tudo, você só está comendo isso daí uma vez, mas você come todo dia e essa voz fica repetindo para você, não. E a outra voz fala, se você vai comer isso daí, você vai ficar com o corpo todo zoado, vai ficar cheio de doença, por que você não vai treinar, vai fazer algumas coisas, toma vergonha na cara, não pode viver desse jeito. Imagina que essa voz aqui está nos destruindo. E essa voz aqui nós não queremos escutar, nós achamos que é uma inimiga. Mas o inimigo, por vezes, vem com essa voz doce. Vem com essa voz de liberdade, com essa voz de que você tudo pode. A palavra de Deus nos impõe milhares de restrições, porque ela restringe a nossa carne. Nós somos livres em espírito, mas presos a uma palavra, porque nós sabemos que essa palavra é a única verdade, o resto é tudo mentira. Nós não devemos confiar no nosso próprio intelecto, nas nossas próprias capacidades, mas confiar no poder de Deus. Confiar que Deus tem a palavra de sabedoria para as nossas vidas. Nós somos chamados a sermos guiados por uma obediência. Então, seja guiado por essa obediência. Que essa voz que você escute seja a voz que emana das Sagradas Escrituras. Observe se os seus desejos, os seus sentimentos, ou essa suposta voz que você diz, está condizente com as Sagradas Escrituras. Você olha, outro exemplo, você olha, vê um homem ali, conhecem já, um amigo, fala assim, nossa, ele é tão legal, ele é tão bonito, ele faz isso, ele faz aquilo. Ai, Deus me falou que ele vai se converter, que vai ser uma grande obra na vida dele. Me fala de onde você tirou isso, da onde aconteceu um namoro evangelístico, aonde, por intermédio da palavra dele, ele estabeleceu dessa forma. Daí você vai olhar e falar assim, eu senti isso daí no meu coração, mas então o seu sentimento está contrário à palavra de Deus, porque Deus fala para que a gente se relacione com pessoas da mesma crença, da mesma fé. Ele proibiu esses casamentos mistos, esse relacionamento misto. Mas você insiste nisso e você espera que vai dar certo. Pode dar certo, é diferente de dar certo. A questão é o que Deus estabeleceu. Galego, mas você, quando você casou, você já era, né? Mas quando eu já era cristão quando ocorreu o meu casamento. Quando eu comecei a me relacionar, é porque a minha mulher, ela não tinha conhecimento. Porque se ela tivesse conhecimento, ela não deveria ter se relacionado comigo. Então, e não é porque deu certo que se torna padrão. A questão errada é justamente essa. Acharmos que o errado se torna padrão porque deu certo. O errado é errado sempre. O errado, fazer as coisas erradas, eventualmente as coisas podem aparentar dar certo, mas nem sempre dão. Então, não faça
da maneira errada, faça conforme estabelecido, faça conforme Deus estabeleceu por intermédio da sua palavra. Você vai ver que toda a história ali foi ditada pelo que o homem deveria fazer segundo a vontade de Deus. Qual é o grande erro durante toda essa história que nós vimos aqui no Velho Testamento? Você vai ver o homem sempre errando. O homem errava em quê? Em não obedecer a Deus. O homem errava em negligenciar para com as coisas de Deus. Nós negligenciamos diariamente. Diariamente nós negociamos com a mediocridade. Eu tenho algumas frases que eu repito sempre, né? A questão de quando eu vou treinar, eu falo sem história triste, porque nós sempre temos histórias tristes para contar. Nós sempre negociamos com a mediocridade. Imagina que, por exemplo, você poderia acordar no horário para fazer a live, não porque você está prestigiando alguém, mas porque você fala assim, eu necessito de conhecimento e todos os dias eu necessito desse conhecimento de Deus. Então, eu vou acordar mais cedo, mas o que acontece? A sua preguiça, o seu medo, milhares de coisas. Você conta um monte de história para você que vai te comover e você vai ficar aí vivendo essa vida sempre contando história triste. Existem milhares de razões para você não fazer. E para fazer, normalmente, é só uma. Existem milhares de razões para você não fazer qualquer coisa. E só uma razão para você fazer. Então, por que você não faz aquilo que deve ser feito? Que você tome isso como a voz de Deus. A voz de Deus nos direciona a fazer aquilo que é certo, não aquilo que é cômodo, não aquilo que é mais confortável. Que você possa ver nestes exemplos aqui que foram utilizados essa voz de Deus que guiou toda a história. Essa voz de Deus que é exata e ela move de maneira completamente eficaz o homem para que o fim seja proveitoso e o nome de Deus seja glorificado. A Mari disse aqui, se você lê a Bíblia, vai aos cultos, escuta louvor, a voz de Deus ficará mais audível. Sobre viver uma vida de santidade, se você vive consumindo as coisas mundanas, fica mais suscetível a não ouvir a voz de Deus. Exatamente. É exata a descrição. O seu ambiente te molda. Galego, isso é coisa secular, não, isso é coisa da Bíblia. O secular que utilizou isso. Salmo 1 fala sobre isso. Não se assente na roda dos escarnecedores. Então, o que é isso? É porque, naturalmente, você se tornará um deles. Você já é um deles, em natureza do pecado. O que nos assemelha com todos os outros seres é a capacidade de pecarmos. Ninguém nos ensina a pecar, isso daí flui de nós naturalmente. Então, você fica andando ao lado de pessoas que fazem isso daí, algo completamente comum e natural, você também vai fazer. Pode ver, eu tenho uma piscina em casa. Todas as vezes que eu vou limpá-la, eu fico impressionado. Porque a sujeira, ela se junta no mesmo lugar. Que nem choveu, daí caiu um monte de folha. Você vai ver, elas se juntam no mesmo lugar. Imagina uma piscina grande, a sujeira vai para o mesmo lugar. Olha que interessante. O que faz isso? Você vai ver que é sempre isso. Você vai ver que você é muito parecido com as pessoas que estão ao seu redor. Naturalmente. Naturalmente. Porque você se aproxima daquelas pessoas que você vai ter mais afinidade. Dificilmente você anda com pessoas que estão em outro tipo de pensamento e mentalidade. Por isso, mude o lugar que você anda se você entende que esse lugar te faz mal. Isso não é papo de coach, isso é papo de Bíblia. Isso é óbvio. Isso é óbvio, tá? Isso é óbvio. Imagina que você é conduzido pelo ambiente. Você está no ambiente espiritual, você vai ser cada vez mais espiritual. Você está no ambiente carnal, você vai ser cada vez mais carnal. Olha que interessante. Todas as vezes que eu vejo a questão do estádio, eu fico impactado. Eu olho e fico impressionado. Impressionado como o ambiente molda o homem. Você vai ver um homem daquele ali individual, ele é completamente distinto do quando ele está em grupo. O grupo sempre foi feito para a defesa do homem. Você vai ver o homem sempre se reunir em grupo, porque é onde ele encontra a defesa. O homem sempre faz isso. O ser sempre faz isso. Você sempre se encontrou resguardo dentro de um grupo. E esse grupo vai te moldar. E que seja você
entendendo que você foi feito para chamar parte de um grupo, de um grande grupo, de uma grande família que é a Igreja de Cristo. Então tem o máximo de tempo ali. Mas para você entender essa questão da comunidade dentro dos estádios, imagina reunir 40 mil homens para ficarem gritando, imaginando que seus gritos movem aqueles jogadores que estão ali. É uma firme crença que eles possuem. Quanto mais eu grito, mais aquelas pessoas correm. Agora, o que move aquelas pessoas, se é o medo ou a insegurança, vai ver jogador, ele está ali completamente acuado, com medo, ou às vezes ele se sente motivado também e extrai mais coisa. Então, dentro de um estádio de futebol, você pode ter cada vez mais essa questão de compreensão do poder do ambiente. Por que as pessoas reclamam de jogar dentro de casa ou fora? Porque isso interfere. Você vai ver o aproveitamento de um time dentro do seu estádio, com a sua torcida, é completamente diferente dentro do estádio oposto com outra torcida. Ainda que o campo seja igual, coloque o campo com as mesmas dimensões, a mesma grama, ainda assim não será da mesma forma, porque o ambiente daquele lugar é completamente diferente. Um ambiente completamente hostil. Você vai em outro lugar, as pessoas estão te xingando. Você vai ali, as outras pessoas estão te apoiando. Então, tudo isso interfere de maneira sobrenatural. Mas nós vemos Deus guardar também aquelas pessoas que estão ali dentro de determinados lugares, fazendo com que elas possam ser resguardadas pelo poder de Deus. Quem resguarda é Deus, mas hoje Ele nos guarda por intermédio da sua palavra e do seu divino Espírito Santo. Então que você observe o que você tem vivido e faça aquilo que seja para a honra e glória de Deus. Para você entender também essa questão de como esse ambiente também, por vezes você sendo firmado e guardado, protegido pelo Espírito Santo e já ter o pensamento referente a isso, você irá se separar. Você vai ver Daniel, quando Daniel faz a sua dieta, ele decide não comer do mesmo alimento que aquelas pessoas, porque sabia que aqueles alimentos eram todos ofertados a ídolos, e ele não queria se contaminar, e ele sabia que aqueles alimentos também não fortaleceriam. Ele faz uma dieta alimentícia, onde ele começa a se alimentar somente de legumes, e isso daí faz com que o corpo dele se transforme, e de maneira que também depois que ele sofre essa transformação, o seu líder ali, a pessoa que governava sobre a sua vida, que ele estava no cativeiro, ele também orienta as outras pessoas a fazerem. E essa pessoa antes não permitia, faz assim, não, imagina, você vai ficar muito discrepante ao que você está fazendo. Fala assim, não, então deixa eu fazer e eu te mostrarei o quanto isso diferencia. Então, ele gerou um impacto naquelas pessoas, porque ele estava ali sob o poder de Deus, guardado por Deus. Lembre-se que as pessoas se dobravam de outros deuses e eles permaneciam firme e inabalável, sabendo aquilo que Deus tinha feito sobre a vida dele. Que você possa saber também acerca daquilo que Deus fez na sua vida, que você possa enxergar dentro desses livros todas essas realidades para ter essa compreensão de coisas práticas na nossa vida. A Bíblia não é só um livro histórico, ela é um livro prático, tá? Tudo na Bíblia se trata de uma prática. Você não vai à igreja prestar culto a Deus simplesmente ali ficar em um êxtase espiritual. Você está ali para ser edificado materialmente. A reconstrução física parte de uma renovação espiritual, tal qual acontece aqui nesses capítulos de Neemias que nem nós falamos. A sua reconstrução física está atrelado a uma renovação espiritual. A maneira como você for renovado espiritualmente, isso refletirá no seu ambiente físico. Então pense muito bem nessas questões. Tem muitos assuntos interessantes que possam ser decorrentes disso. Essas divisões que eu já fiz a vocês, elas são completamente pertinentes. Aqui você vai poder entender também outra questão de Daniel, porque tem a questão dos 70 anos das semanas proféticas de Daniel, que também é um assunto bem extenso, mas pode ser abordado de maneira talvez muito superficial e leiga, que nem eu vou abordar aqui, mas para vocês apenas terem essas referências, que se trata dessa questão do cativeiro, que eu abordei ontem também, acerca disso, dessas semanas, como ela pode ser contada. Nós partimos de vários pressupostos aí, depois busque compreensão acerca disso, mas isso já é uma questão um pouco mais avançada, e também
a princípio você deve extrair essas questões práticas da sua vida. Aqui nós vamos ver então essas questões de divisões, esse trabalho de reconstrução completamente comunitário. Você vai ver que eles, muito interessante, algo que sempre me marca nestes livros, é a capacidade do povo unido construir algo. E quando ainda tem um propósito, e quando essa voz grita aos nossos ouvidos, o quanto nós nos movemos motivados, sabendo que ele nos direciona. Você vai ver que quando eles estavam reconstruindo o muro, eles estavam ali mediante a uma série de inimigos que os circundavam, e eles tinham um material em suas mãos, uma ferramenta em suas mãos e uma arma na outra mão. Enquanto eles reconstruíam, eles lutavam. Então, que você entenda que em meio ao seu processo de reconstrução também ainda haverá luta, em meio a esse processo natural que acontece na nossa vida, nós não estaremos livres de lutas, mas esse muro é reconstruído por uma grande obra, uma obra sobrenatural de Deus. Esse muro restaurador, esse muro protetor, sempre emanará de Cristo. Cristo é esse muro que nos protege, ele é esse grande restaurador, ele é o construtor dessa cidade eterna, do qual nós somos pequenos tijolinhos, do qual nós pertencemos a ele e ele tem nos sustentado. Que vocês possam ter plena convicção disso, que vocês possam ler as Sagradas Escrituras, continuar, perseverarem, a conhecerem cada dia mais as Sagradas Escrituras. Perfeito? Creio que isso seja os principais pontos. Não vou entrar aqui em questões de reinados, dos domínios, dos quais estavam também nesses períodos, mas nós abordamos de uma maneira sequencial quem eram esses imperadores que estavam em determinadas épocas. Estou me atrelando principalmente a questões que vão ser práticas em nossas vidas. Então é isso. Que você hoje possa ter sido edificado mais uma vez, segundo a palavra de Deus, que você possa refletir acerca desses princípios, dos fundamentos da fé e do que as Sagradas Escrituras dizem, que Deus possa te direcionar, que cada dia mais a palavra faça parte da nossa vida. Lembrando que hoje nós contaremos o Senhor, às 9h30 iniciaremos nosso café da manhã. Você pode ali na Vila Olímpia, entrada pela Avenida dos Bandeirantes 1440, ou se não pela Rua Breja Alegre 138. Ela possui 2 entradas. Que você esteja ali conosco, convido você a estar. Se você não frequenta nenhuma igreja, que você possa estar conosco, e se você frequenta, frequente, não frequente, faça parte da igreja, não seja meramente um frequentador, que você saiba que a sua vida é importante, é útil, e Deus irá te usar e te capacitar para que você seja um instrumento nas mãos dele, em meio à comunidade do qual você foi chamado para participar. A igreja visível, mas que você pretende ser uma igreja invisível. Eu sempre abordo essa questão, que você busque saber do que se trata isso, se você não sabe ainda, e que você possa ser cada vez mais consciente do papel do qual ele foi imposto. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Caso nós não possamos nos ver hoje, espero vocês amanhã, 5h59, se assim Deus permitir. Que Deus seja louvado e adorado, hoje eternamente. Amanhã abordaremos os próximos passos, Esther e o artigo de número 29. Então não perca amanhã, vamos tratar de questões bem importantes também, do celibato do casamento e administração dos negócios domésticos. Assunto bom, hein? Tamo junto. Convide seus amigos para estarem aqui com você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Tamo junto. Até daqui a pouco. Beijo. Fui.